A novela Vitão parece estar chegando ao fim. Ele está próximo de ser anunciado pelo seu novo clube. Quero falar também de um zagueiro que o Inter está muito perto de acertar. E a esperança que vem do celeiro de Ases e os primeiros relatos que chegam de Alvorada sobre o time que vai disputar o Campeonato Gaúcho nas primeiras rodadas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, uma ótima semana, né? Última segunda-feira do ano, vamos atualizar as últimas do Inter, sempre pedindo, né, para que a gente mantenha a nossa parceria diária aqui, nesse novo momento do canal aqui no YouTube, tem muitas novidades chegando pro ano que vem, então ó, deixa teu like, hypa o vídeo e não esquece de te inscrever, faltam exatos 200 inscritos para a gente bater a nossa meta de 130 mil, então eu conto contigo nessa caminhada. Então deixa teu like, te inscreve, hypa o vídeo e vamos atualizar as últimas do Inter, começando justamente pelo fim da novela Vitão. A informação que eu tenho é que faltam apenas detalhes burocráticos para que Vitão seja anunciado como novo reforço do Flamengo. A negociação, né, caminhou muito bem aí nas últimas horas, os últimos impasses estavam ali entre a questão da comissão, né, para os empresários, e isso parece estar sendo resolvido já pelas partes. E com isso, né, o Vitão deve assinar um contrato com o Flamengo de 4 temporadas, né, até o final de 2029. Então é 26, 27, 28, 29, exatamente. 4 temporadas o Vitão deve assinar esse vínculo. E a gente tem que fazer algumas ressalvas aqui, tá? O Douglas Demoliner tem uma informação importante de que essa novela Vitão, né, o Cruzeiro, depois virou para o Flamengo, depois o Cruzeiro tirou a proposta, depois o Flamengo se incomodou com alguns termos aí da negociação, gerou muito estresse no bastidor, tá? Há uma rusga muito grande, né, dos empresários com o Inter nesse momento, né, pela postura que o Inter teve a partir, né, do não aceite a proposta do Cruzeiro, tá, que era lá de 7 milhões de euros mais 2 jogadores, um emprestado e um em definitivo. A proposta do Flamengo é melhor para o Inter, eu considero ela melhor para o Inter. Eu estou considerando essa negociação do Vitão quase uma redução de danos, porque era evidente que o Vitão ia sair nessa janela de transferências, visto que ele não quis renovar o contrato com o Inter por mais um ano, poderia sair de graça na metade da temporada, e como ele não vai renovar, ele sairia de graça sim, né, do Inter, ou na metade do ano o valor de mercado seria menor, porque faltariam 6 meses para assinar um pré-contrato, e sair de graça, então assim, 11 milhões de euros ainda é uma negociação muito boa para o Inter, gente. Claro, estou falando só do termo financeiro aqui, não estou falando, né, de perder o Vitão, que é o nosso melhor zagueiro, que é uma referência aí nos últimos anos do Inter, que é uma liderança, e o fato do Inter ter que buscar uma reposição. Mas 11 milhões de euros acaba sendo um valor importante, né? Porque tu tá ganhando 5,5 milhões de euros à vista, mais 500 mil euros de bônus, que provavelmente o Vitão vai bater no Flamengo, e o perdão total com juros e correção da dívida do Thiago Maia. Então é um valor importante, né, que o Inter está recebendo pelo zagueiro que enfim está deixando o estádio Beira-Rio, tendência que seja anunciado aí pelo Flamengo ainda nesta semana, ainda em 2025. Já deixa no comentário o que tu achou dessa negociação. Como eu disse, eu considero redução total de danos à ida do Vitão ao Flamengo. Quero falar também, gente, sobre uma negociação envolvendo chegada de jogadores. Estou falando de Matheus Doria, jogador de 31 anos, que está hoje no Atlas do México, jogador, né, que passou aqui no Brasil pelo Botafogo, pelo São Paulo, se destacou muito mais no futebol mexicano, né, no Santos Laguna, onde teve o maior número de jogos de um zagueiro e número de gols marcados também, e até por isso, né, permaneceu no futebol mexicano para jogar no Atlas. Ele chegou lá no começo do ano passado e com isso, né, acabou se destacando. Qual é a situação do Doria, tá? Ele tem alguns valores a receber do Atlas e isso facilita uma rescisão de contrato amigável, e é isso que está acontecendo, tá? Há um avanço bem significativo nas conversas para que o Doria rescinda o contrato com o Atlas e passe a ser um jogador livre no mercado. Só que ele não será livre, ele virá para o Internacional, que tudo indica, tá? Qual é a negociação do Inter? É aumentar um pouco o valor que ele recebe de salário, que vai ser aí na casa dos 600 mil reais por mês, mais, né, um contrato, né, de 2 anos, ou até 2 mais 1, né, 2 com renovações automáticas, e a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Ele quase voltou para o Santos, né, no ano passado, acabou, né, que o Santos optou por outros jogadores. O Fluminense também tentou a contratação desse jogador aí nos últimos dias, muito pela venda do Freitas e do Thiago Silva,
mas é o Inter que está fechando esse acordo aí com o Matheus Doria, zagueiro, né, de muito boa bola aérea, batedor de faltas. Não é um zagueiro perfeito, né? É muito menos que o Vitão, por exemplo, mas é um bom zagueiro que o Inter está contratando. E lembrando aqui, né, já trouxe no canal que o Inter, além do Doria, quer contratar outros 2 zagueiros, tá? Para fechar. Doria mais 2, Mercado e o Vitor Gabriel. É o que o Inter quer manter no plantel. O Cleiton Sampaio, nesse momento, está com o time do Gauchão, muito para colocar na vitrine. E o Juninho, a tendência é que não permaneça, tá? O Juninho está liberado para trazer propostas e o Inter avaliar. Então o Inter quer Doria, Léo Duarte, que hoje está no Istambul Basaksehir da Turquia, e mais um zagueiro, tá? Seria o João Marcelo do Cruzeiro, na negociação, né, que teve lá com o Vitão. Não foi, mas é um zagueiro que o Inter vai ter que buscar neste mercado de transferência. Se eu souber o nome, trago aqui para vocês, com certeza. Deixa eu lembrar, gente, que a KTO é minha parceira master aqui no canal. Então, começando a semana, tem muito jogo rolando ainda na Europa. Tenho falado isso para vocês aqui. Então, faça teu cadastro, tem um clube KTO. Hoje, inclusive, é dia de giro grátis, hein? Segunda-feira lá você pode ganhar muitos bônus na KTO. Então, te registra para dar aquela brincada. Lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Então, jogue com responsabilidade, tá certo? Para a gente fechar, eu quero trazer alguns relatos que eu ouvi de algumas fontes sobre os primeiros treinos do Inter lá em Alvorada. O Inter que se reapresentou com uma parte da equipe que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, jogadores da base em especial, alguns nomes que a gente tem que ficar de olho, e alguns jogadores do profissional que não foram vendidos ou liberados neste momento, mas que estão ali na bola 8, na sinuca, estão lá, estão esperando. Alan Benítez, Antony, Cleiton Sampaio, o Vitor Gabriel acho que eu tiro dessa lista aqui, mas é um jogador jovem ainda, Richard, Ronaldo, Gustavo Prado, são jogadores que precisam provar ainda em 2026, tá? Então, eles vão começar o Campeonato Gaúcho. Só que 2 nomes, gente, tem muita expectativa neste ano, que o Inter acredita que eles possam se desenvolver de forma precoce e consigam estar no grupo profissional do Inter para a temporada inteira. Eu estou falando do João Kempis, jogador que é filho do Kempis, que faleceu lá no acidente da Chapecoense, jogador que é meio campo, número 10, tem feito vários gols aí de falta, de fora da área, um jogador muito talentoso e que deve começar inclusive como titular desse time comandado pelo Pablo Fernandes. E o outro nome é João Bezerra, centroavante também, que foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira de Base. O Chelsea chegou aqui no Brasil para pegar um relatório desse jogador e tentar fazer uma proposta aí nos próximos meses ou nos próximos anos. É um jogador que desperta bastante interesse do mercado do exterior e que o Inter acredita que pode ser a próxima grande venda, assim como foi o Gabriel Carvalho. Não vou colocar o Ricardo Matias como uma grande venda, mas é um jogador que deve deixar 10 milhões de dólares aí para o Inter de qualquer forma. Então o João Bezerra é o próximo. Então anotem esses nomes aí, tá? João Kempis e João Bezerra são 2 nomes que o Inter aposta demais no Campeonato Gaúcho e até por isso não promoveu grandes jogadores, medalhões, para essas funções no Gauchão. Se você for ver, não tem nenhum meia. Poderia ter outro lá, um Oscar Romero da vida se ficasse, ou algum outro nome ali que poderia jogar. E centroavante, também não tem nenhum. Então o Inter está colocando todas as fichas em João Kempis e João Bezerra. Tá bom? Chegou até o final do vídeo? Deixa teu like, te inscreve e não esquece, falta pouquinho, 200 inscritos para a gente bater a nossa meta de 130 mil nesse começo de semana, que seria um baita presente aqui para o canal. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!